Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Cristologia, pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então iniciar o nosso estudo falando sobre a divindade de Jesus. Na aula passada, conversamos um pouco sobre a humanidade do nosso Senhor e Salvador Jesus e no finalzinho do vídeo eu deixei uma pergunta para vocês. A pergunta foi: era possível Jesus ter pecado? Ali nós estávamos trabalhando um pouco sobre a questão das tentações, de Cristo e também acerca de que ele não pecou, mas deixei essa pergunta. Eu quero agora agradecer as pessoas que deram lá suas respostas nos comentários, muito obrigado. E como eu prometi nessa aula agora, na introdução dessa aula, eu quero trazer a resposta à pergunta que foi feita. Olha, o Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma pessoa que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Com a união dessas duas naturezas, que se deu logicamente em virtude do nascimento, em virtude da encarnação, essas naturezas elas se tornaram assim indivisíveis, inseparáveis, de tal maneira que quando fala sobre a questão de pecado em relação ao Senhor e Salvador Jesus, a gente não pode pensar que apenas a natureza humana cometeria pecado. Se fosse possível Jesus Cristo pecar, não seria o pecado apenas de uma natureza, a humana, como eu falei, mas seria o pecado de uma pessoa. Só que a pessoa de Cristo, ele é uma pessoa divina. E nesse sentido é impossível que Jesus Cristo peque exatamente pelo fato dele ser Deus, ok? Então a resposta é não. Era impossível que o Senhor e Salvador Jesus Cristo pecasse exatamente pelo fato dele ser divino. Não havia em Cristo, como não há em Cristo, nenhuma inclinação para o mal moral, que é exatamente a ideia de pecado. Porque ele é santo, justo e bom, ok? Pastor, mas as tentações então, elas foram verdadeiras, elas foram reais? Sim, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor e Salvador Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas. As tentações foram reais. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link, caso você queira acessar, para ter um aprofundamento melhor acerca dessa doutrina que chamamos de a impecabilidade de Cristo, ok? Então, muito bem, vamos seguir então com a nossa aula, meditando um pouco agora sobre a questão da divindade do nosso Senhor Jesus. Gente, há muitos textos nas Sagradas Escrituras que nos mostram que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Deus. Eu quero trabalhar com vocês, apresentar com vocês alguns desses textos, principalmente dentro do Evangelho de João. O primeiro texto é no capítulo 1. Eu vou ler agora aqui alguns versículos desse texto, eu vou lendo alguns versículos e trazendo algumas explicações, e à medida em que eu for lendo e vou explicando, mostrando nesses textos a pessoa do Senhor e Salvador Jesus, e algumas qualidades que esse texto fala acerca de Cristo, que são qualidades ou atributos exclusivos em Deus. E com isso a gente vai percebendo que João trata exatamente acerca da divindade de Jesus. Acompanhe comigo então agora a leitura do capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João. Veja, o texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. A palavra verbo aqui diz referência ao Senhor e Salvador Jesus. Ora, o texto diz assim: no princípio era o Verbo. Essa palavra princípio, ela aparece também lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O texto lá diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Embora seja a mesma palavra, Gênesis 1:1 e João 1:1, o significado destas palavras dentro do contexto é completamente diferente. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra princípio nos leva à ideia do início da criação de todas as coisas. O
próprio contexto mostra isso, não é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, está falando sobre o momento em que Deus criou todas as coisas. Só que aqui em João, capítulo 1, versículo 1, a palavra princípio nos leva a uma ideia que antecede a própria criação. O que é que isso significa? Nos mostra, então, um atributo de Cristo chamado eternidade. E esse atributo, ele é exclusivo em Deus. Eternidade no sentido absoluto da palavra. Ora, porque nós também somos eternos, mas não como Deus é. Qual a diferença então, pastor? Nós somos eternos no sentido de que nós tivemos um princípio, um início de vida, mas não teremos um fim. A morte física, por exemplo, não aniquila a existência humana. Continuaremos existindo após a morte física. Agora, Deus não, Deus é diferente. A ideia de eternidade em relação a Deus é a eternidade absoluta, ou seja, não existe princípio e, consequentemente, também não terá fim. Então, somente Deus é assim. E o que a gente percebe no texto é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é eterno exatamente como o Pai também é eterno. Seguindo aqui no texto, a gente vê uma outra questão importante que diz respeito à divindade, é exatamente o versículo de número 3, porque ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está falando agora sobre a criação, a origem de todas as coisas, e mostrando o Senhor e Salvador Jesus Cristo como alguém que estava presente no momento em que as coisas foram criadas, e não apenas presente no sentido de observar, mas presente também no sentido de agir, de fazer. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É claro que é atribuído a Deus, o Pai, a questão de ser o Criador, mas isso não significa que o Pai ele foi exclusivo em relação à criação de todas as coisas. A Trindade participou da criação, ok, queridos? E aí o texto de João, então, nos mostra a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo atuando na criação de todas as coisas. Então nós temos agora uma qualificação divina mostrando Cristo como sendo o Criador. Seguindo então ainda aqui dentro de João capítulo 1, eu leio para vocês agora o versículo de número 5, que diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 4, que diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E aí o verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Luz e trevas. Essas duas palavras, dentro do contexto bíblico, dizem respeito à questão de santidade e pecado. E aí o texto nos mostra muito claro, então, um outro atributo do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é a santidade. E é um atributo divino, bendito seja o nome do Senhor por isso, ok, queridos? Então nós temos o princípio da eternidade, nós temos o atributo, da eternidade, o atributo da santidade, nós temos também Cristo como sendo o Criador, e o texto vai mostrando para a gente exatamente a divindade de Jesus nesse sentido. Até que a gente chega agora no versículo de número 14, porque o texto sagrado diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Agora João está falando da encarnação de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É assunto sobre a questão da humanidade do Senhor Jesus. Então, do versículo 1 até o versículo 13, a gente vê a pré-existência de Cristo. Ok? Jesus como uma pessoa, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, existindo eternamente,
Agora, o versículo 14 mostra que esta pessoa bendita, ela assume uma natureza humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, é um detalhe interessante aqui, porque João diz assim, e vimos a sua glória, mostrando então que com a encarnação, a glória do Filho de Deus, da segunda pessoa da Trindade, não foi perdida. Então, Cristo é alguém plenamente humano, mas também plenamente divino. E o texto diz assim, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em nenhum momento, em virtude da encarnação, Cristo Jesus perdeu alguma qualidade divina, algum atributo divino, ou deixou de lado temporariamente algum desses atributos. Pastor, por que o senhor fala isso? Perdeu ou deixou de lado temporariamente? No século XIX, alguns teólogos criaram uma doutrina ou uma teoria chamada teoria do esvaziamento. Segundo, então, esse ensinamento, Cristo Jesus, por ocasião da encarnação, ele abriu mão de alguns atributos exatamente para poder se fazer carne e habitar entre nós. Eles trabalham alguns desses atributos, mas eles são mais específicos nos atributos onisciência, onipresença e onipotência. A onisciência, Cristo conhece todas as coisas. Onipresença é Cristo em todos os lugares, Deus ocupando todos os lugares, e onipotência, o Deus Todo-Poderoso. Essa é uma forma, inclusive, simplificada de trazer uma definição acerca desses atributos. Esses teólogos, então, afirmaram isso. E essa ideia, ela permanece, inclusive, nos dias de hoje. Há muitas pessoas que creem assim. E o texto principal que estas pessoas utilizam exatamente para provar a teoria do esvaziamento, não é? É Filipenses capítulo 2, e eu quero ler esse texto para vocês nesse momento. Deixa eu abrir aqui na palavra, Filipenses capítulo de número 2. Ok. Vejam, o texto sagrado diz assim, a partir do verso 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É nesse texto aqui que baseiam-se então na questão da teoria do esvaziamento. Só que, gente, esse texto não está falando de maneira nenhuma que o Senhor Jesus ele abriu mão de alguns atributos ou deixou de utilizar alguns atributos quando esteve aqui na terra. Não, o que o texto está mostrando aqui, o esvaziamento de Cristo, o abrir mão, foi da sua posição no céu. Ele deixa o céu, ele deixa a glória e vem aqui para a terra. Tanto é que essa ideia aqui de abrir mão, de esvaziamento, é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo exatamente para a igreja aqui no capítulo de número 2. Quando ele diz o seguinte, no versículo 3, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí ele entra com o versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, e aí o texto vai falar que Cristo abriu mão, se esvaziou. Paulo, então, está mostrando a necessidade de nós, como igreja, abrirmos mão de muitas coisas para podermos viver uma vida
que agrade a Deus, que mantenha comunhão uns com os outros no contexto, na casa do Senhor. Ora, então a ideia da teoria do esvaziamento, ela não é bíblica de maneira nenhuma, ok? Vamos voltar então lá para João capítulo 1, porque aí nós temos, de uma forma resumida, nós temos o atributo da eternidade, nós temos o atributo da santidade, temos também Cristo Jesus como sendo o Criador, o texto mostra exatamente isso, mas João também vai mostrar para a gente Jesus como sendo o nosso Salvador, ok? João capítulo de número 1 é o texto que nós estávamos aqui no início. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é apresentado então aqui como aquele que salva, que liberta o homem, que tira o homem do poder do pecado, ok? O verso 7 diz o seguinte: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Está falando acerca de João Batista. João Batista veio como alguém que era para testificar acerca de Cristo. E aí o texto segue: a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Crer em quem? Crer em Cristo. O versículo de número 12 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É atribuído então aqui a um homem, mas que é plenamente divino, o poder de salvar, o poder de tal maneira em que as pessoas, crendo nele, pudessem alcançar de Deus a vida eterna e a graça de se tornarem filhas e filhos de Deus. Somente alguém sendo divino tem realmente capacidade e autoridade para salvar o ser humano, perdoando o ser humano dos seus pecados e concedendo, então, por meio dele e através dele, a graça de se tornar filho de Deus. João, então, no capítulo 1, relata de uma maneira muito clara a divindade do Senhor Jesus. Um outro texto que eu trago para vocês nesse momento é também dentro do Evangelho de João, agora no capítulo de número 6. Esse texto aqui fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Capítulo 6, versículo 9, João fala de 5 pães e 2 peixinhos, que o Senhor Jesus fez um milagre, e o versículo de número 10 diz que ele alimentou ali aproximadamente 5.000 homens. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Qual a razão do milagre? A razão desse milagre, a gente entende perfeitamente aqui dentro de João capítulo 6, foi para mostrar exatamente a divindade do Senhor Jesus. Não foi exclusivamente para saciar a fome humana, as necessidades físicas ali daquele povo. Não, a razão do milagre ali estava exatamente para apresentar Cristo como o pão vivo que desceu do céu. Jesus, então, mostra isso quando ele começa a conversar com as pessoas que o procuraram exatamente após esse milagre. E aí eu leio com vocês agora, João capítulo 6, a partir do versículo de número 31, porque o texto sagrado nos diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa palavra aqui mostra, assim, de uma maneira muito poderosa, a divindade do Senhor e Salvador Jesus. Vejam, o texto está falando sobre o período do Antigo Testamento, o maná, o alimento que Deus durante 40 anos abençoou o seu povo no período lá da peregrinação no deserto em direção à terra da promessa. O pão, o maná, descia do céu diariamente, era a provisão de Deus para o povo. Agora, o Senhor e Salvador Jesus Cristo está declarando que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele pão, aquele maná, lá no Antigo Testamento, foi temporário, foi transitório. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui se declara como o pão vivo que vem para alimentar o ser humano de forma permanente, de maneira eterna. E é tão interessante porque ele diz o seguinte, olha, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que em mim crê jamais terá sede. Ele se revela como alguém que é capaz de saciar a fome da alma do ser humano, de dar realmente vida eterna. Ora, gente, somente alguém sendo divino tem realmente capacidade de alimentar o homem no sentido de garantir a vida eterna dessa pessoa. E tem mais. Outras questões que ele declara para a gente aqui nesse texto nos mostram a divindade. Olhe, o versículo 38 ele diz assim, porque eu desci do céu. Ele revela a sua origem. Ele mostra que a sua origem não é terrena. É a mesma ideia que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2. Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e ele veio até a terra e habitou entre nós. Jesus então está mostrando aqui, eu desci do céu. A origem de Cristo não é terrena, a origem de Cristo é divina. Outra questão interessante, ele tem consciência disso quando ele diz assim, olha, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A consciência de que ele estava com o Pai e que ele veio a esta terra exatamente para cumprir a vontade do Pai, de Deus o Pai na vida dele. Versículo 39, ele revela qual é essa vontade. Ele diz assim, e a vontade de meu Pai é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ele está garantindo a salvação, ele revela-se como o pão vivo que desceu do céu, que sustenta, que alimenta, que dá vida eterna, mas ele revela-se também como aquele que consegue sustentar a salvação de todo aquele que nele crê. E mais, ele se revela também como Deus que ressuscita os mortos. Ele diz assim, eu ressuscitarei no último dia. O que o texto mostra aqui para a gente? Claras evidências da divindade de Jesus, porque são prerrogativas exclusivas a um ser divino. Ok, queridos? Então é muito interessante a gente estudar sobre a divindade de Jesus e perceber o quanto a palavra do Senhor é abundante nesses textos. Há tantos outros, há tantos outros. Colossenses fala sobre a divindade de Cristo. O escritor aos Hebreus também mostra a divindade de Jesus. Enfim, é um número assim maravilhoso de passagens bíblicas que revelam o Senhor e Salvador Jesus Cristo como plenamente Deus. Eu aconselho que você busque mais informações, estude mais sobre a divindade de Jesus. Quanto mais você estudar sobre esse assunto maravilhoso, mais você ficará apaixonado exatamente por essa pessoa maravilhosa
que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero caminhar então para o final da nossa breve aula, falando sobre a necessidade da divindade. Ora, por que era necessário que o Senhor e Salvador Jesus Cristo fosse plenamente divino? Ou perguntando de uma forma diferente, por que era necessário que o nosso Salvador fosse divino? Ora, e a resposta, ela é muito clara. O nosso Salvador tinha que ser divino, porque somente um ser divino seria capaz de suportar todo o peso da ira de Deus contra os nossos pecados, que estava exatamente sobre ele. Se ele fosse um ser humano e não fosse divino, ele não suportaria. Uma outra questão importante do nosso Salvador ser divino é exatamente pelo fato de que, sendo divino, ele consegue aplicar a sua obra redentora na vida de todos aqueles que creem. Cristo, então, é o objeto da nossa adoração, aquele que amamos e que é poderoso exatamente para nos salvar. Pensando um pouco na aula passada, era necessário que ele fosse um ser humano, ou seja, plenamente humano, exatamente para nos representar. Mas é necessário também que ele seja divino, exatamente para ser o nosso Salvador. Ok? É muito bom estar com você, participando com você, discutindo um pouco esses textos sagrados. A gente fica por aqui. Se você gostou desta aula, compartilhe com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, faça isso, se inscreva no nosso canal, dê o seu sinal aí, né? E também deixe os seus comentários aí no nosso vídeo. Isso ajuda bastante o canal e eu faço esse pedido a você, tá ok? Forte abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.